Bom dia a todos. Na sequência de aulas sobre o protocolo serial, sobre as várias formas de comunicação serial, hoje nós vamos fazer um experimento utilizando o barramento I2C para comunicar alguns dispositivos na Raspberry. Tá? Então, nesse caso, nós vamos começar com o dispositivo que é o sensor BME280. Ele é um sensor que ele mede temperatura, umidade e pressão relativa do ar. Tá? Basicamente, ele é um sensor que existem vários modos desse sensor. Ele é um sensor fabricado pela Bosch. E tem algumas placas desse sensor que ligam diretamente na Raspberry, usando já o nível de tensão de 3.3 volts. Então, basicamente, olhando aqui a pinagem da Rasp, como nós falamos lá, o I2C ele utiliza o GPIO 2 e 3, esses pinos 2 e 3 aqui, o pino 3 e 5 do barramento, se a gente for olhar, tá? Como data e o clock, então é o SDA e SCL, são esses dois pinos aqui. E nós temos também que conectar a alimentação, o 3.3 e o ground, tá certo? Só que nesse momento, pessoal, eu não tenho o sensor de 3.3, eu tenho um outro sensor que, por padrão, ele usa 5 volts, que ele foi feito para Arduino. Então o que nós vamos fazer, nesse caso, é colocar um adaptador, tá? Então, é um conversor de nível lógico, como a gente chama. Tá? Nesse caso, tem que ser um conversor bidirecional, porque o protocolo ele exige que tanto que eu envie dados da Raspberry para o sensor, quanto que eu receba dados do sensor de volta. Então, ele tem que ser bidirecional. Então, esse sensor, o que ele faz? No lado aqui esquerdo, tá? É a parte de alta tensão. Nesse caso, alta no sentido de maior, Então, desculpa, de baixa tensão, aqui 3.3. E no lado direito seria o de 5 volts. Então, o dado que entrar aqui, o SCL, vai estar entrando no nível de lógico de 0 a 3.3 e ele vai estar sendo convertido para 5 e vice-versa. Tá? Então, você alimenta. Como a própria Raspberry ela tem uma alimentação de 5 volts que já sai da placa, tá? Então eu vou alimentar esse circuito também utilizando a Raspberry. Tá? Então, tudo vai sair da Raspberry para comunicação direta com o sensor. Então, nós vamos fazer esse caminho aqui, ligando o fio de 3.3 e o de 5 volts. O ground é um só, tá? Vou alimentar e vou puxar ele direto aqui. E depois o SCL e o LDA. Então, esse vai ser o nosso primeiro contato aqui com o protocolo I2C. E em seguida eu vou acrescentar outros dispositivos no barramento. E aí nós vamos ver como continuar comunicando com outros dispositivos no barramento. Então vamos mudar aqui para a câmera que está filmando a Raspberry. Então lembrando que nós temos aqui os pinos da GPIO, que estão nessa parte, nessa área. Tá? E conforme lá a nossa figura, aqui nós temos interesse no pino 3 e 5 para comunicação, que é esses dois aqui, o pino 3 e 5 para fazer a comunicação do barramento I2C, e os pinos de alimentação. Na Rasp, por exemplo, o pino mais alto aqui é o de 5 volts, esses dois primeiros, sendo que esse daqui, da ponta de cima, o pino número 1, é o de 3.3 volts. E o nosso ground, que é o GND, nós temos vários pontos com ground. Então nós temos o pino 6, por exemplo, aqui, o pino 14 mais lá embaixo, o pino 30 e assim por diante. Tá? Então nós vamos fazer essa conexão daqui para a placa. Tá? Eu vou utilizar essa protoboard para comunicar, então vou passar o fio direto para cá e vou colocar o conversor lógico já no centro da protoboard. Então eu já preparei para facilitar aqui, não perder muito tempo, as conexões, tá? Nós vamos ligar, vamos girar a protoboard nesse sentido. Então o lado de cá vai se conectar com a Raspberry e o lado de cá então vai ser a tensão de 3.3 volts. Então aqui no menos nós vamos ligar o 0, o ground, e aqui no mais nós vamos ligar o 3.3 volts. E o lado de cá vai ser o de tensão de 5 volts. Então o mais vai ser 5 volts e o menos vai ser o 0. Tá?
Então, vamos começar fazendo essa conexão. Eu vou utilizar o seguinte padrão de cores, né, que está lá o mesmo no vídeo. Eu vou usar o laranja para o 3.3 volts. Então, vou ligar aqui o pino da RESP no laranja, já, de 3.3 volts. É o nosso pino de referência. Depois eu vou ligar o vermelho, que seria a alimentação de 5 volts, no pino 2 da RESP. E ele vai para o outro lado aqui do circuito. Vou ligar agora o ground, que é o pino 6. Então vamos ligar aqui o pino 6. E vou colocar ele aqui no menos desse lado. E vou fazer um jumper, como a gente chama, né? Ligando o pino ground do lado de cá com o pino 14 da RESP, que também me fornece alimentação. Ou melhor, vou fazer um jumper direto aqui. Então vou pegar aqui o pino menos com menos. Ok. Então, é importante deixar a RESP desligada quando nós estamos fazendo essa conexão inicial. Então temos aqui o 3.3 volts saindo do pino 1, indo aqui para a placa, e os 5 volts indo para o outro lado da placa. Tá? Agora nós vamos pegar o level shifter, que é esse dispositivo aqui. Então, o lado alto dele, o low level, está para cá, o LV. Então, não sei se está dando para ver aí, está um pouco desfocado, mas aqui é o low level e aqui é o high level. E eu vou colocar ele direto aqui na placa, de modo que o ground já fique conectado. Então, aqui já temos o ground conectado no GND do low volt e o VCC aqui, no caso 3.3, ligado também no pino de VCC. E do outro lado já foi ligado. Então, esse fio branco está ligado no ground, do lado de 5 volts, e esse fio azul está ligado no ground de 5 volts, propriamente dito. Tá? Então, essa é a primeira conexão que nós vamos fazer. E em seguida, nós vamos pegar o sensor. Tá? Então, o sensor aqui talvez seja muito pequeno para ver, mas está ali no vídeo, dá para ver ele melhor na imagem. Tá? Então, nessa ordem aqui, o sensor ele tem o Vin, aqui a entrada de 5 volts, depois nós temos o ground, o SCL e o SDA. Tá? Então, nós vamos ligá-lo de modo que o SCL e o SDA fiquem alinhados com esses dois primeiros pinos de comunicação do sensor, sendo que o VCC e o ground já estão ligados aqui na ponta, na outra ponta. Então, alinhei esse primeiro pino com SDA e o segundo pino com SCL, tá? Esses dois aqui. E aqui nós temos o ground e o VCC. Então, a princípio, o sensor já está também alimentado. E, por fim, nós vamos conectar os dois fios de dados. Tá? Então, por padrão, nós usamos ali na figura o SDA é o fio verde, que se liga no pino 3. Então, aqui no segundo, do lado de cá, junto com 3.3 volts. Então, esse vai ser o verde, que vai ser o SDA. Então, o SDA vai estar aqui. E, em seguida, né, o pino 5, que seria o próximo, vai se conectar ao SCL. Então, seria o amarelo conectando ao SCL.
ok? Então esse é o padrão que nós vamos utilizar. Aqui está ainda a câmera com a placa, né? Então nós vamos fazer aqui a conexão inicial remota. Então estamos aí acessando, eu já enviei as credenciais da minha chave criptográfica, então não preciso mais digitar a senha, né? Se vocês quiserem fazer isso também. E aí, para dar início, né, o que nós vamos fazer? Nós temos que verificar, né, primeiro, habilitar o I2C. Tá? Então, vamos utilizar aquela ferramenta sudo resp config. Tá? E nela nós vamos entrar aqui na interface de... Deixa eu só tirar a câmera aqui da resp. Vamos entrar na interface I2C. E vamos habilitar a interface I2C. Então a interface I2C está habilitada. Tá? Logo em seguida, nós vamos utilizar um comando para detectar, tá? A presença dos dispositivos I2C. Então o primeiro barramento que nós vamos detectar, nós vamos utilizar o comando I2C detect -y, e aí normalmente a RESP ela tem dois barramentos I2C. Então, por exemplo, se a gente tentar detectar dispositivos no barramento I2C 0, nós vamos ver que não tem nenhum dispositivo, tá? E nós podemos ir aqui no barramento 1, tá? Aqui no barramento 1, vemos o mapa, tá, dos endereços dos dispositivos conectados na RESP, nesse momento via barramento I2C. Então, nós podemos ver o seguinte, que isso aqui está em hexa, tá? Que o nosso sensor ele está no endereço 0x76. Então, esse é o endereço do dispositivo no nosso barramento. Se eu der um ls aqui /dev, tá? Nós vamos ver, inclusive, que o I2C está presente aqui, ó, I2C1. Tá? Então, esse é o dispositivo I2C1, que é quem está habilitado no momento como barramento. Para que a gente possa começar a usar o dispositivo, né, existem algumas ferramentas, tá? Algumas inclusive básicas aqui no próprio, que já vem próprias para RESP. Então posso dar um apt-get install I2C tools, tá? Isso aqui já foi instalado. Para fazer um teste rápido, pessoal, com Python, tem vários exemplos de teste aqui com Python nos barramentos, né? Nós podemos instalar a biblioteca SMBus 2, tá? Eu vou dar um pip install aqui, no caso com pip 3, tá? Com Python 3, SMBus 2. Então vou instalar essa dependência do Python. Tá? Ela já está instalada, tá? Mas só para vocês verem o comando. E nós vamos instalar também um módulo de comunicação específico com esse dispositivo. Que é um driver para, nesse caso especificamente aí para Python. Tá? Então ele já tem o instalado e ele depende do SMBus 2. Então nós já estamos com os dois requisitos instalados para fazer testes nesse dispositivo. Então eu vou limpar a tela, pessoal, para a gente fazer o primeiro teste. Então vou criar uma pasta para o teste desse sensor. Criar uma pasta I2C. E aqui eu vou criar uma pasta B6280. E nós vamos criar um script Python simples, tá, para acessar o sensor.
teste BME 280.py. E aí, para começar, eu vou importar o SMBus2, essa biblioteca, depois importar a biblioteca BME 280, que eu acabei de importar no RPI, né, naquela segunda instalação. E a porta de acesso, tá? Eu tenho que definir nessa biblioteca a porta de acesso do I2C, tá? Então nós temos o I2C0 e o I2C1, nós temos dois barramentos I2C. Então a porta I2C vai ser igual a 1, que é o que nós estamos usando. O endereço do dispositivo em si, nós vimos lá que é o 0x76, então esse é o endereço do dispositivo em si, tá? E o barramento, nosso bus aqui, eu vou abrir essa biblioteca, tá? Eu posso dar um SMBus2 e usar a função SMBus para criar aqui a porta, passo a porta aqui do I2C, tá? Para inicializar. Então, vou abrir um barramento, lá um objeto barramento, que vai ser o meu bus, tá? Em seguida, pessoal, esse sensor ele é bem complexo. Depois a gente vai ver o código-fonte dele, inclusive da Bosch, tá? E ele exige uma série de parâmetros de calibração, por exemplo, e assim por diante. Então, assim, essa biblioteca ela tem uma calibração padrão que nós vamos utilizar, tá? Mas na prática, depois, quando nós formos desenvolver mesmo, nós vamos inclusive fazer o teste aí, desenvolvendo em C, nós precisamos desenvolver a calibração personalizada para o nosso tipo de uso. Tá? Então, eu vou fazer um procedimento de calibração inicial aqui. Os parâmetros de calibração. Vou colocar aqui calibração, parâmetros. E aí eu vou utilizar a biblioteca do BME. E aí tem uma função load calibration. Params. Ele carrega os dados de calibração. E eu vou passar o meu barramento, o bus, como parâmetro, tá? E depois o endereço do dispositivo. Então ele vai carregar a calibração nesse dispositivo. E aí o dado que eu vou ler do dispositivo, tá? Eu leio como BME 280 e tem a função sample. Então ele vai carregar um sample para mim. Então aqui bus, endereço, estou vendo a referência ali da biblioteca, bus, endereço e os parâmetros de calibração em seguida. Tá? Então vou passar desse jeito. Então, desse modo ele se comunica, né? Eu vou me comunicar com o dispositivo e vou fazer um grab aí, eu vou pegar todos esses dados. Então vamos agora imprimir os dados, né, que foram lidos, tá? Nós vamos começar aqui imprimindo o ID, tá, que vem aí do sensor, só para vocês terem uma ideia. Então dado.id. Vou colocar aqui uma formatação, colocar ID, espaço, mais, transformar o dado que vem em string para concatenar, e aí vou imprimir. Depois eu vou imprimir a data e hora, tá? Que eu recebo ali o timestamp, então string, data e hora, mais string dado.timestamp, que vem, que é uma outra dado que vem na estrutura de retorno. Vou imprimir agora os dados do sensor em si, né? Então a temperatura, a pressão e a umidade. Então a temperatura aqui temperatura, deixa eu ver se deu certo.
temperature. Pronto. Print da umidade. Opa. Então, dado humidity, que vem da biblioteca. E, por fim, vou imprimir a pressão atmosférica. Dado e pressure. Ok? Então, esses são os dados que vêm específicos, né, do sensor. Tá? Então, vou salvar. E agora nós vamos rodar o script. Então, vou usar aqui Python 3 para rodar. Teste. Né? O sensor já está conectado ali no nosso barramento. Então, voltando aqui à câmera do dispositivo, ele continua aqui conectado, né, no barramento. O sensor está lendo aqui. Tá? Esse é o sensor. Não sei se dá para ver, mas ele é bem pequenininho. Esse sensor prateado, essa bolinha prateada aqui. Então, vamos fazer aqui uma primeira leitura. Então, temos aí o ID do sensor, data e hora, 13/9, né? Nesse horário. Esse horário está errado. Então, a temperatura vem aí com 27 graus, a umidade de 26% e a pressão atmosférica de 898, tá? Então, esses são os dados que estão vindo do sensor. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, colocar o dedo e começar a esquentar o sensor um pouquinho, né? Então, a próxima temperatura já está em 30 graus. E, obviamente, eu poderia colocar um loop ali, né? A umidade aumentou também para 39 ali, provavelmente pegando a umidade do meu dedo. A temperatura já está em 31, 40 e assim por diante. Então, só vendo aqui ele sendo atualizado em tempo real. Ok? Então, esse é o primeiro experimento, né? Bem rápido ali utilizando o script, né, em Python para fazer essa comunicação. Bom, e na sequência, né, nós vamos demonstrar vamos dizer assim, a utilidade do barramento conectando mais dispositivos ao mesmo. Tá? Então, em seguida, o que nós vamos fazer? Nós vamos conectar um display LCD de 16 caracteres com 2 linhas, né? Então nós vamos conectar esse display LCD. Então vou mostrar aqui para vocês na câmera o display, tá? Então esse é o display LCD, ele tem um backlight e vejam que a interface dele, no caso aqui, ele é um display que normalmente ele tem 16 pinos de conexão aqui, então são muitos pinos para conectar, tá? Ele exige muito do barramento da RESP para conectar no modo normal, mas nesse caso ele tem uma adaptação que é um conversor, tá, desses 16 pinos para o protocolo I2C. Tá? Então esse chip aqui faz essa comunicação e essa conversão, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar somente esses 4 fios, que são os mesmos, o ground, o ground aqui, o fio cinza, a alimentação, que é o vermelho, e o SDA e o SCL, no mesmo padrão de cores, e vamos conectar direto aqui ao barramento da RESP, tá? Utilizando esse mesmo padrão que está aí no esquemático do slide. Tá? Então, isso que nós vamos fazer agora. Então, conectando, eu vou iniciar conectando aqui os dados aqui o ground e o VCC. Então, vou conectar do lado de cá, eu vou conectar no barramento de 5 volts. Esse display ele funciona com 3 ou com 5 volts. Como ele já está tudo alimentado, eu vou conectar aqui o ground no ground do barramento de 5 volts. Vou conectar os 5 volts aqui no barramento de 5. Então, o display ligou, tá? Apesar de que ele não tem informação nenhuma, porque ele não tem dados ainda. E agora eu vou fazer a conexão, né, no barramento I2C. Então, usando o mesmo padrão, o amarelo é o nosso SCL, ele vai se ligar no mesmo nível lógico aqui, amarelo.
Então, eu vou interceptar o mesmo canal aqui, amarelo do SCL, e vou ligar o SCK, o SDA, desculpa, que é o sinal de dados, que é esse verde. Então, vou fazer essa primeira conexão. Tá? Então, vejam que o display ainda não está marcando nada, não sei se está dando muito para ver na câmera, mas ele está simplesmente com alto contraste aí, sem marcar nada no momento. Então, está ali nosso display, está ali nosso sistema. Tá? Vou desligar e nós vamos agora configurar, tá? Utilizar uma biblioteca para poder fazer o acesso ao display. Então, olhando aqui o barramento, né, só para a gente detectar, né, lembra que nós tínhamos um dispositivo no barramento. Então, se eu der um sudo i2c detect-y no barramento 1, nós vemos que agora, além do dispositivo com código 76 no nosso barramento, nós temos também um outro segundo dispositivo com código 27, 0x27 para ser mais preciso. Tá? Então, esse é o ID, tá? A identificação desse dispositivo LCD no nosso barramento. Então, pessoal, para fazer comunicação agora com display, né, nós precisamos de uma outra biblioteca. Tá? Esse é um display genérico, existem algumas bibliotecas que foram feitas, tanto para C quanto para Python. Eu vou continuar o exemplo aqui no Python, depois a gente vai fazer um exemplo de C ao longo da semana, ao longo das aulas. Mostrar aqui para vocês uma biblioteca, está no GitHub. Então tem aqui o Dennis, né, Dennis from HR, ele desenvolveu esse biblioteca padrão aqui de acionamento do display LCD, tá? E ele dá um exemplo de uso desse display LCD. Então, esse código está lá no GitHub, disponível. Aqui nós temos o driver, na verdade, né? Em formato Python, na linguagem Python. Né? Então, vejam que, na verdade, ele teve que desenvolver não só os métodos de escrita, né, no display LCD, como ele também teve que ver o datasheet do fabricante e descrever todos os comandos e os endereços para onde ele tem que mandar cada um dos dados. Tá? Então ele fez vários modos de comunicação, tá? E inclusive como que ele escreve em cada uma das linhas, cada um dos caracteres. Então vou pegar aqui esse código, tá? Vou copiar esses dois códigos e vou transferir lá para a placa da RESP. Então, vou usar esse aqui, examples.py, né, só como base, depois a gente vai desenvolver o nosso próprio código. Então, dando sequência, eu acabei de fazer a cópia, né, dos arquivos lá do Git disponíveis, coloquei aqui na nossa pasta do I2C, então vejam aí, nós temos a pasta do BME280, que é o sensor, temos agora a pasta do driver do LCD, e dentro dela nós temos dois arquivos, o exemplos.py e o RPI I2C driver, que é basicamente o driver que foi criado em formato Python, né, na linguagem Python. Então vou rodar o exemplo, basicamente, vou ligar de novo aqui a câmera para a gente tentar ver no display o que vai acontecer. Então vou rodar aqui o Python examples.py, tá? E aí vejam que ele liga o display, não sei se está dando para ver direitinho, e ele cria uma rotina de teste, né, para tentar printar uma série de tipos de caractere diferentes, né? Então ele faz o teste e depois ele desliga o display. Então só para mostrar, né, que os dois dispositivos estão ligados no mesmo barramento nesse momento. Tá? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse mesmo driver, né, como base, só para escrever no display a umidade, por exemplo, ou a temperatura que nós estamos lendo ali do sensor. Ok? Então, eu vou copiar o driver lá para a nossa pasta do sensor, vou criar um novo projeto. Bom, então na sequência eu vou criar aqui uma pasta, né, em paralelo para fazer o display só da temperatura
no nosso LCD, tá? Então, eu vou criar aqui projeto temperatura. E aí eu vou copiar os arquivos, o arquivo básico lá do BME, tá? O nosso teste, vamos nos basear nele, copiar para cá, e vou copiar também a biblioteca do dispositivo do exemplo, né? Cujo nome é RPI. Vou copiar para cá, tá? E vou me basear no exemplo para dar início ao Então, estou com os 3 arquivos aqui, vou começar editando aqui o exemplo. Então, no meu exemplo, ele importa a biblioteca específica lá do driver do I2C. No nosso caso, nós queremos também importar as bibliotecas de comunicação com o sensor. Então, vou dar um import no SMBus2, que é a biblioteca para comunicar com o sensor, e eu vou dar um import também no BME 280, que é o nosso sensor específico, né? A comunicação com o I2C e o 280. Então aqui ele cria, né, o display LCD. Então vou colocar aqui, vou deixar aí, né, o display em si. Tá? Então, ele dá um init ali no display, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou copiar lá os dados de calibração do sensor que nós tínhamos utilizado no outro arquivo. Então, vou copiar aqui rapidamente os dados, né, que nós tínhamos lá de configuração de comunicação com sensor de temperatura. Então, a porta do I2C é 1, o endereço dele é 76. Criei aqui, chamei o barramento, fiz a calibração, tá? E a partir daí eu vou fazer a leitura do dado. E basicamente o que eu vou passar para o meu display é a temperatura. Então, agora que ele já está inicializado, né, o mais display, eu não vou usar toda essa rotina de teste, eu simplesmente vou usar uma rotina básica. Vou dar um display string, como a biblioteca já permite, e vou escrever aqui temperatura na linha 1 e vou dar um display, né, no dado de temperatura na linha 2. Então, aqui eu vou passar o dado lido, temperature, só que no formato string. E vou dar o display dela na linha 2 do display. Tá? Então, basicamente vai ser isso. Vou apagar o restante do código. Vamos salvar, vamos sair. Então, agora eu editei o exemplos.py, né? Então, vamos rodar ele agora, Python 3 examples.py. E vamos ver o resultado. Então, temos aí a temperatura sendo mostrada direto no display. Tá? 27 graus, ponto, monte de quebrados lá. Tá? Então, óbvio, a gente pode fazer essa formatação toda, né, e fazer mudanças, mas nós temos aí o resultado, né, rodando ali no nosso dispositivo embarcado, tudo via barramento I2C. Tá
certo, pessoal? Então, esse foi o experimento e eu vou propor, né, enviar para vocês agora um outro exercício para que vocês estendam, baseado nesse experimento do barramento 2C, eu quero que vocês façam uma outra implementação, tá? Uma outra rotina, primeiro em Python, e depois nós vamos fazer uma rotina em C para programar esses dispositivos todos, ok? Então, qualquer dúvida, enviem um e-mail, mensagens, e eu vou disponibilizar o exercício para a gente fazer durante a aula na terça-feira. Ok? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima.